Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luciano Sobrinho, sou terapeuta, escritor e idealizador aqui do canal Espírita da Renovação. Gravei esses dias um vídeo comentando a suposta mediunidade de Lady Gaga. Coloquei aqui no canal, o vídeo já passou de 1.500 visualizações e um amigo, um querido amigo, nos enviou uma pergunta, né? Vou mantê-lo no anonimato. E muito interessante o perfil desse amigo. Ele é de origem evangélica, é homossexual, é um artista, um grande cantor. E me mandou a seguinte pergunta. E eu quero convidar você, evangélico, católico, espírita, umbandista, livre pensador, ateu, a acompanhar esse vídeo até o final, por favor, se possível. Vamos raciocinar como gente grande. Vamos tentar, pelo menos, né? Acompanhe esse vídeo. Ele nos mandou a seguinte pergunta. Rossano, estão dizendo que o show da Lady Gaga no Rio foi um verdadeiro ritual satânico. O que você pode falar? Querido, eu ainda não assisti ao show todo, mas eu tenho muito a falar. Assisti alguns trechos, achei a voz extraordinária, eu não domino o inglês, mas eu posso falar algumas coisas a partir do que eu consegui ver. Depois, meus amigos, vocês deixem os comentários, muita vontade, mas por favor, meditem conscienciosamente no que eu vou explanar. Será um vídeo meio narrativo sobre essa questão. Bem, quando eu era jovem, adolescente, eu sempre tive amigos evangélicos. Teve um período que alguns líderes religiosos visitaram nossa cidade, algumas igrejas, e a pauta era mostrar a presença do diabo, do demônio, na cultura do mundo. Então, o demônio era identificado em desenhos da Disney, e havia ali uma preleção, uma pregação sobre isso. Em determinados brinquedos, os Teletubbies, por exemplo, os símbolos satânicos presentes na sociedade e a demonização de tudo. Até em alguns alimentos, alguns sucos ou refrigerantes. E eu lembro, eu era muito jovenzinho, adolescente, ele me falava, Sano, que veio um líder que o demônio está nesse desenho, o demônio está nesse filme, o símbolo e aquela demonização. E eu pensei, mesmo? Eu ainda estava na minha busca espiritual, começou muito cedo, tentando encontrar um caminho, um sentido existencial. Eu fiquei impressionado, gente, mas será? Muito jovem, né? Cabeça de menino. E o tempo foi passando. E eu comecei a perceber essa tendência religiosa, né? De trabalhar com a culpa, de trabalhar com o medo, de atormentar as pessoas para controlá-las e aliená-las, né? Inclusive, há estudiosos que dizem que 70% de pessoas nas clínicas psiquiátricas são pessoas oriundas provenientes dessas tormentas religiosas, desses medos implantados, dessas culpas implantadas, dessa demonização, demônio em tudo. Isso há em toda escola religiosa, até no espiritismo tem gente que tudo é obsessor, tô com o cabelo caindo, é obsessor, tomei um tropeção, nossa, é um obsessor, o namoro não deu certo, nossa, é um obsessor. E a gente sabe que o maior mal a temer é aquele que ainda está em nós. A coisa chegou num ponto, e eu fui observando, que um dia, conversando com uma autoridade de minha cidade, que tinha se vinculado a uma religião assim, ela falou assim, Rossano, sabe por que Espera Feliz, o nome da nossa cidade, não avança? Porque São Sebastião, que é o representante católico da comunidade, né, o padroeiro, né, para os católicos da nossa cidade, São Sebastião, você já viu, ele está num tronco de mãos atadas. Uma autoridade, uma pessoa com formação, uma autoridade vinculada a essas religiões. Ele está com as mãos atadas, por isso Espera Feliz não progride. Naquele dia, eu já era professor, começando, ainda comecei a dar aula aos 18 anos, eu olhei aquela autoridade falando aquilo e eu pensei, é um desequilíbrio. Que depois se configurou, essa pessoa passou por um desequilíbrio real de saúde mental e tal. E eu fui vendo esse adoecimento em cima da demonização de tudo.
Mas a história continua. O tempo passou ainda mais até que o mal se apresentou no Brasil. Muita gente vai discordar, mas eu vou dar a minha opinião, você fica à vontade para discordar. Quando os gays foram atacados, né? Onde uma autoridade disse que preferia ter um filho morto a um filho gay. Arminhas foram feitas dentro de igrejas, dentro de templos, minorias foram atacadas. E esse povo fanático se colocou de joelho quando o mal, o diabo, apareceu. Analise. Foram os primeiros a idolatrar, chamar de mito, de Messias e tal. E ali eu entendi aquilo que está muito claramente na Bíblia. Os demônios da Bíblia, que são espíritos, né, inferiores, temiam e respeitavam Jesus. Guardem isso. Mas os fariseus, os religiosos, crucificaram Jesus. Então eu passei a ter um olhar para as religiões, no geral, quando tem fundamentalismo, quando tem essas posturas. Os verdadeiros demônios, se olharmos a história religiosa do planeta, eles compareceram muito mais dentro das religiões. E às vezes um artista que não tem nem vinculação religiosa pode apresentar coisas maravilhosas e elevadas. Então, analisemos com calma. Aí esse amigo me mandou, olha a letra dessa música. Aí tem um verso, 2 versos assim, a música da Lady Gaga. Tenha em mente a distância quando o diabo se virar. Para esse povo que vê diabo, demônio na Disney, é claro que vai ver. Mas eu falei, isso é um texto poético. E o texto poético é subjetivo, cada um interpreta como quiser. Eu estou interpretando que mantenhamos a distância, o diabo, a distância do diabo. Tenha em mente a distância quando o diabo se virar. Ou seja, em vez de idolatrá-lo, mantenha a distância. Então, essa letra que ele me mandou, eu não vi nada de idolatria, de culto, né? De ritual satânico. E, inclusive, ela acolhe a comunidade LGBTQI+. Enquanto muitos religiosos, pais, expulsam seus filhos de casa que vão ao suicídio. Isso é satânico. Aí nós estamos diante de Satanás, do diabo. O significado da palavra diabo é aquele que divide. Diabolos, o que divide. Então, meus queridos, muitas vezes os artistas tão demonizados podem estar a serviço da luz verdadeira, do bem, que é Deus. Né? Enquanto religiosos geram culpa, medo, adoecimento mental, né? Controle sobre as pessoas por interesses. Então é uma questão muito séria para a gente analisar, para a gente observar. Às vezes aquilo que está impregnado de religião está impregnado do mal, da própria escuridão, que é o diabo, o símbolo do mal. Então, muito cuidado, né? Os fariseus religiosos crucificaram o mestre. Os demônios temiam. Reflitamos? Deixe aí sua opinião, do jeito que você achar melhor. Se inscreva no canal, o canal passou aí de 12.500 inscritos. Muita paz.